Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um AP7 Podcast. O meu nome é Alex Salcedo, aqui na minha direita temos a Paulinha Oi, Mello. pessoal. E o convidado de hoje é um cara incrível. É um cara que é o cidadão do reino, mas antes de falar dele, antes de passar a palavra para ele, eu vou pedir para que você siga nós nas nossas redes sociais. Siga nós no YouTube, curta, compartilhe também no nosso Instagram, Agência AP7, beleza? Com vocês, o grande Luciano Fernandes. Fala, meu amigo, tudo bem? E aí, Alex, tudo bem, cara? Como é que tá? Salcedo, Seja Paulinha muito Mello, bem-vindo. obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, realmente é muito bom. É uma oportunidade mais da gente estar falando do nosso propósito, né? Então, sempre muito bom, espero contribuir Com aí. certeza. Show de Valeu. bola, hein? Luciano, a pergunta que não quer calar, assim, ó, o pessoal de casa, eu tenho certeza que gostaria de saber, né, quem que é o Luciano Fernandes, ou como que ele se descreve, o que que tu poderia falar pro pessoal que ainda não te conhece? Cara, legal. Bom, tem tantas descrições que cabem aqui, né? Mas eu gosto muito de me chamar de um mensageiro da liberdade, entendeu? Eu ajudo as pessoas a serem livres em várias áreas da vida, né? O foco principal é finanças, porque é uma área que acaba travando várias outras, mas eu me considero hoje uma pessoa que ajuda as pessoas a serem livres, a voltarem à sua essência de liberdade que todo ser humano deveria ter, viver uma vida plena, abundante. Então, é isso que eu faço, usando todas as ferramentas que eu posso. Desenvolvimento pessoal, inteligência financeira, investimentos, empreendedorismo, marketing digital, tudo que eu puder fazer para ajudar a pessoa a ser livre financeiramente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, eu vou fazer. Então é isso que eu faço. Que show, hein, Luciano? E como que você começou? Conta um pouquinho pra gente. Eu não te conheço, o Alex conhece, mas acho que pra quem também não te conhece, como que você começou a chegar até aqui, falando sobre inteligência emocional, financeira, enfim. Então, uma história que eu acho que toda história assim de transformação começa com a sua própria transformação, né? Com certeza. Eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo, fiz medicina, fiz 3 residências médicas e estava trabalhando como médico tranquilamente. E eu percebi que eu precisava aprender a cuidar melhor do meu dinheiro. Era o primeiro ponto assim que eu... Sabe como é médico, né? Ganha bem, gasta bem, e aí eu ganhava bem, mas não tinha... Eu ganhava tipo 10 vezes mais do que eu ganhava na bolsa de residência, que é pouquinho, né? Isso depois de, sei lá, finalzinho de 2015, 3 anos depois de ter acabado a 3ª residência. E aí eu falei, cara, preciso cuidar melhor do meu dinheiro. E todo mundo que acha que precisa cuidar melhor do dinheiro começa por investimentos, tem que aprender a investir. Só que na verdade investir tem que ser a última coisa, né? Mas isso eu fui descobrir mais adiante. E aí eu comecei a estudar investimentos, me aprofundei em investimentos, em 6 meses eu comprei vários cursos, livros, estudei um monte de coisa. Eu percebi que precisava de algo a mais, que só estudar investimentos eu comecei a entender que tinha alguns problemas que aconteciam na minha vida que interferiam naquela parte de investimentos. E aí eu comecei a estudar mentalidade, foi a primeira coisa, mentalidade de investidor. Tu já gostava dessa parte de mentalidade, desenvolvimento pessoal? Como Não, cara, não. Foi assim, eu sempre fui um cara que, poxa, eu gostava de ter um bom desempenho, né? Tu me conhece há muito tempo, gostava de... Me esforçava no futebol, embora o Alex jogasse bem melhor que eu, mas eu fazia o que eu podia, né? Eu me esforçava para ser um bom aluno, né? Eu era um bom médico, sempre me esforçando. Eu gosto de desenvolvimento pessoal meu, assim, eu não estudava para os outros. Sim. Quando eu comecei a estudar a parte de mentalidade, inteligência emocional, para cuidar melhor do dinheiro, eu comecei a me apaixonar por esse negócio. Eu vi que tinha muito a ver com o que eu já sentia, mas eu não sabia. E aí eu comecei a estudar livros e cursos de desenvolvimento pessoal, inteligência financeira, inteligência emocional. Eu fui misturando vários assuntos. Eu li 130 livros num espaço de 2 anos, assim, Nossa. tipo, cara, voraz o apetite, assim, por conhecimento. E nisso eu comecei a me transformar como pessoa, porque não tem como, né? A pessoa Não que começa um livro não é a mesma que termina, né? A pessoa que começa um curso não é a mesma que termina. E eu fui me transformando. Enquanto eu falava, quando eu estava estudando só investimentos, final de 2015, início de 2016, eu não conseguia muito convencer as pessoas ao meu redor que era legal aquilo. Mas quando eu comecei a estudar esses outros assuntos e comecei a mudar, as pessoas começaram a perceber a mudança em mim. Então logo as pessoas começam a perceber a mudança em alguém, elas começam a querer aquela mudança, se a mudança é boa. É o que eu digo, você aumenta o seu valor pessoal e você atrai pessoas que querem aquele valor que você tem. Perfeito. E aí eu comecei Tá aí. as pessoas pediram para ajudar. Entendeu? Pode me ajudar? Pô, legal isso aí, me ajuda na área de finanças e tal.
E aí eu comecei a ajudar primeiro, assim, gratuitamente, pessoas mais próximas. Acho que o Aceguá e a Carol, que são nossos amigos, tu ajudou eles, né? Ajudei ele, foi com ele, né? Foi um dos primeiros também, assim. E ali eu não cobrava nada da galera, eu ia ajudando. Que legal. E aí a primeira pessoa que eu fui ajudar, eu falei assim, bom, deixa eu ver o que eu fiz pra mim, né? Deu certo. Que deu certo, ver se eu consigo replicar em outra pessoa, né? E aí eu fiz e deu muito certo, foi um casal, né? E aí depois eu fiz um outro cara e deu certo. Era aquele processo de criação de um método, né? Sim. Que eu não sabia mais ou menos como é Tem que que era. validar. Deu certo pra mim. Bom, e aí eu comecei, aí eu como médico, como começou a aumentar um pouquinho isso, aí eu comecei a cobrar esses atendimentos porque eu não tinha mais como, é o meu tempo, né? Eu tinha que deixar de fazer outra coisa como médico, então, enfim, eu fui gostando, né? Disso. E aí fui tendo resultado, fui estudando mais, fui fazendo mais cursos, até que chegou um ponto que eu pensei assim, olha, como que eu posso gerar mais valor, né? Para mais pessoas em menos tempo? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço para escalar, mas eu não sabia disso na época também. E aí eu pensei, bom, eu vou tentar fazer uma turma. Já que eu estou tentando individualmente, quem sabe eu boto as pessoas numa sala e tento ajudá-las de uma forma junto, tipo uma mentoria em grupo, um processo de coaching em grupo, alguma coisa assim. E aí, nesse momento, foi que eu fiz uma rede social, que eu não tinha. Isso foi 2015, 2016. 2016 eu dava aulas de desenvolvimento pessoal, já assim, ajudava tal, mas para ajudar um outro amigo. Mas não assim, profissionalmente, assim, só não, focado nisso. aí foi 2017 que eu resolvi já assim, não, eu acho que eu vou... Como... aí eu peguei e fiz um Facebook na época. Não tinha Instagram, não tinha canal do YouTube, incrível nada. Isso, 2017 começou a entrar na rede social. Eu era avesso à rede social, assim, eu não queria ter, porque eu não gosto de ficar olhando a vida dos outros. E aí eu não tinha, porque eu não tinha nada comercial, como médico eu não usava. E aí eu fiz um Facebook e comecei a anunciar no meio do ano ali, na minha cidade, região central do Rio Grande do Sul, lá Santa Maria, anunciar uma turma de inteligência financeira, que era o método que eu estava usando individualmente. E aí 20 pessoas acreditaram em mim, pessoas que me conheciam, a maioria, né? E aí eu coloquei todos numa sala, aluguei uma sala lá e tal, e fiz a mesma coisa que eu fazia, 8 encontros individuais, eu fiz 8 encontros em grupo e passei aquele meu método. Aí fiz os slides e tal. E cara, aquela galera teve um resultado incrível. Isso foram 8 segundas-feiras à noite, foi agosto a outubro de 2017. E aí a galera teve um resultado muito bom. Eu falei, cara, tem algo aí, né? E aí eu fiz a segunda turma logo depois, foi um pouquinho menor, aí foi com 10 pessoas. E aí eu resolvi abrir um CNPJ mesmo e começar a dar turmas, Tratar né? como empresa. Chamei uma pessoa para trabalhar comigo, ela começava a vender, né, as turmas, e eu comecei a dar as turmas em algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul. E para encurtar a história, nesse período aí eu dei 35 turmas, 2017, 2018, 2019, né? E aí, só que aí, o que começou a acontecer? É foco duplo, né? Foco duplo é complicado, porque você não consegue dar foco duplo por muito tempo. E aí, o que aconteceu? Eu começou a haver uma luta entre a razão do que eu tinha estudado a vida toda, do que, cara, ninguém faz medicina para não fazer medicina, né? 3 residências médicas, cirurgião do aparelho digestivo. Eu era um cirurgião bom, um cara que crescia bastante, eu era o cirurgião jovem que mais operava na minha cidade. E crescendo, fazendo plantões. Só que aí eu começou a ver aquela luta da razão com a emoção de gostar do que eu estava fazendo, ajudar pessoas de uma outra forma. E foi. E assim, a Bíblia diz que Deus trabalha o querer e depois o realizar. Então ele vai colocando no coração algumas coisas. E Deus foi me direcionando para aumentar essa área. Financeiramente não era ainda tão importante para mim, eu tirava uma graninha, mas o meu foco era a medicina. Só que aquilo foi aumentando e eu decidi largar um concurso público que eu tinha como médico, concurso público federal, que eu tinha feito cursinho e passei em segundo lugar e tal. E aí eu resolvi largar e larguei. Era o meu maior salário. E a família, como é que fica nesse ponto, assim? A família é aquela história, é louco, né? Louco. Porque quem tá fora de você não vê o que tá lá dentro, né? Então, ora, qualquer pessoa na sociedade, você disser assim, cara, você estudou para medicina, aí você passa num concurso federal, com um baita de um salário, na tua especialidade. E aí você resolve largar, né? E aí eu larguei, e aí logo depois cara, será que eu largo a mais alguma coisa? Não, eu vou continuar. E aí eu tinha um segundo emprego, que era um emprego privado, eu fazia plantão em UTI. E era muito tranquilo. Eu falei, isso aqui eu não vou largar. Eu gostava do pessoal, eu gostava do lugar, era muito tranquilo.
E aí eu ganhava bem também. Só que aí Deus começou a trabalhar. E eu me lembro da noite em que eu pensei assim, falando com Deus, mas é pra eu largar essa daqui também? Me dá um sinal. O ser humano, ele costuma pedir sinal pra Deus, né? Pra confirmação. E aí me dá um sinal. Aí eu deitei pra dormir assim, eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, a voz do Espírito Santo na minha cabeça assim, meu filho, se precisa de sinal, então não é fé. Então é vista, né? Vai com o que tá no coração. Receba essa... E aí eu fui e larguei. E aí eu ia ficar com o meu sobreaviso cirúrgico, minha atividade cirúrgica, consultório, pacientes e tal. Só que aí eu estava operando dia 27 de agosto de 2018, isso já tinha passado um tempo, mais ou menos às 8h45, perto das 9 da manhã. Eu sei que eu estava no final da cirurgia, que era mais ou menos de 1 hora. E aí eu senti um calorão no corpo, eu senti um negócio diferente. E o Espírito Santo é aquela voz que você é dentro, não é audível, é dentro, e você sabe que não é sua. Então, assim, parece que vem de dentro, mas não é tua. Então, você reconhece. E aí foi claramente assim, meu filho, essa é a tua última cirurgia. E aí eu senti um choque, assim, um baque, mas eu falei em voz alta, inclusive eu estava com a máscara, né, operando. Falei, tá bom, senhora, é a minha última cirurgia. Aí a Daiane, minha instrumentadora, falou, o que é, doutor? O que é? Eu falei, não, depois eu te falo. Enfim, aí eu chamei ela ali depois da cirurgia, contei. Ela também achou que eu estava louco. E foi minha última cirurgia. Eu liguei para a secretária do meu consultório e falei, Lenise, não marca mais ninguém, tá? Ah, quando, doutor? Essa semana vai viajar? Falei, não, nunca mais. Como? Nunca mais, já te explico. Depois eu passo aí no consultório. Aí assim foi. Eu atendi os pacientes que tinha de pós-operatório e dia 10 de setembro de 2018 foi meu último dia como médico. Aí eu me joguei de corpo e alma nessa nova atividade de ensinar as pessoas a serem livres através das finanças ainda, que era o maior foco na época. E logo depois que eu larguei, eu falei, bom, tinha 2 filhos, né, casado, 2 filhos, tem que sustentar. O que eu vou fazer? Eu vou para a internet, porque eu sabia que na internet eu ia escalar. E ali eu já tinha uma rede social só para vender local. E eu já tinha aberto um Instagram nesse ponto também. Mas aí eu resolvi aprender mesmo como vender na internet, fazer lançamentos e tal. E 45 dias depois, dia 25 de outubro, eu fiz o meu primeiro lançamento, né, da turma do meu curso aí online. Eu dei uma turma presencial, gravei, eu editei. Eu e a Nanda, minha esposa, editamos, fizemos as imagens, eu aprendi tráfego e nós pegamos e fizemos o lançamento. Vendi 8, só para conhecido. Sim. E aí depois no segundo eu não vendi nenhum, aí depois eu vendi 17, aí foi indo, né, a gente foi crescendo. Hoje a gente faz turmas aí de milhares de pessoas, né, faturamento de múltiplos 7 dígitos. Mas tudo isso vem acontecendo porque eu obedeci a uma voz que já tinha visto um futuro que eu não tinha visto. Caramba. Então, se Deus diz para você que Deus, que é a pessoa que te criou, e ele diz em Jeremias 29:11, eu já vi o teu futuro, eu sei que esse futuro é bom, é de esperança, é um plano de futuro para você, não é de te causar dano. Fica tranquilo. Então, por que você não acredita? Porque o ser humano tem o desejo de controle. Desde Adão e Eva até nós temos o desejo de controle. A gente costuma andar por vista e não por fé. Quando você aprende a andar por fé, as coisas acontecem. E aí esse era o meu lugar, o lugar que eu nasci para estar, né? Libertar pessoas. E aí com o tempo eu comecei a associar esses novos conhecimentos da parte espiritual, da parte também do próprio empreendedorismo que eu já estava vivendo, da próprio marketing digital, que é uma ferramenta que eu uso. E hoje, como eu falei no início, tudo que eu posso, eu uso para que a pessoa seja livre. E o foco do trabalho, o foco do curso, só para que fique claro aqui para todo mundo que está assistindo e está escutando, o foco é assim, dinheiro é resultado. É o nome da aula 1 do meu curso. Dinheiro é resultado. O Alex é aluno, ele sabe. Sou aluno Cara, disso. aluno inteligente. Cara, dinheiro é resultado. O que significa isso? A sua condição financeira, ela é resultado daquilo que está acontecendo dentro de você. Emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Das suas crenças, das suas emoções, da sua parte espiritual. Então, não adianta, Paula, eu pegar um cara e ensinar investimentos, ensinar finanças, sendo que o cara está com casamento ferrado, ele briga com a esposa, ele joga tudo fora, ele vende as ações dele, ele compra um carro para provar que ele é o cara, porque ele está machucado, e ele usa o dinheiro como remendo emocional. Né? Então, eu resolvi fazer um negócio. Esse meu método que funcionou para mim, que eu utilizei lá com aquele pessoal primeiro individualmente, era assim, ó. Cara, primeiro trata dentro, depois a parte de técnica da coisa, entendeu? Então, o meu curso hoje, o meu trabalho hoje, ele é baseado em mudança
de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, mudança de crenças, gestão do tempo, família, saúde, ajusta toda essa parte, depois ensina inteligência financeira, que é como lidar melhor e tomar boas decisões financeiras, e depois a parte técnica de investimentos, onde a pessoa monta a carteira de investimentos dela sozinho, sem depender de ninguém. Por quê? Porque eu já tratei. E é um diferencial na área de finanças hoje, por isso o sucesso, porque as pessoas, ninguém quer ensinar a parte difícil, todo mundo quer ensinar a parte fácil. A parte fácil é, cara, tá aqui uma planilha, um orçamento, aprende a escolher ações e fundos imobiliários e tesouro direto, seja lá o que for, assim monta teus investimentos e pronto. Só que ninguém trata a parte interna. E aí, como a gente começou a fazer isso, a gente começou a ter muito resultado. E hoje a gente tem alunos em mais de 40 países, em todos os estados do país, esse sucesso todo, porque funciona. Então a gente cumpre o que promete, a gente transforma a vida financeira das pessoas por meio de um processo que vem de dentro para fora. E toda verdadeira mudança vem de dentro para fora. Porque a mudança que vem de fora para dentro não é mudança, é disfarce. Entendeu? Então, mudando de dentro para fora. E todo curso deveria começar assim. De Tudo dentro para fora. Né? Tudo na vida. Até a escola, quando a criança... Isso já reflete na criança desde pequeno. Tudo que ela guarda para ela. Depois, quando ela cresce, ela... Aí vira um ciclo. Exatamente. Vai manifestar tudo aquilo que ela viveu na infância, né? Então, a pessoa, por exemplo, isso que você falou, tem uma crença de privação, porque ela não pôde ter, e o pai falava, não pode, isso aqui não tem, nós não temos dinheiro. Aí ela começa a ganhar seu próprio dinheiro, ela começa a provar para ela mesma que ela pode, para ela e para os outros. É o modelo mental de autoafirmação e de afirmação social, né? Tá vendo que eu posso? E muitas vezes se torna escravo daí, porque assume uma dívida muitas vezes que não pode pagar e fica ali preso, não pode fazer coisas que ela realmente gostaria porque fica dependente do dinheiro ali, né? Perfeito. Isso acontece muito, né? Isso não vai na raiz, é um ciclo, vai voltar de novo, ela vai acontecer de novo, né? Sempre, dinheiro, disfarce, vai perder, ela vai ganhar, vai perder. A mudança que vem de fora para dentro, ela dura um tempo só. Sim. Sabe aquela motivação, você vai num curso, uau, não sei o quê. Dura uma semana. Depois, porque não mudou lá dentro, não mudou a crença, não mudou o controle emocional, não mudou a parte espiritual. Né? Então, tem que ser assim. E senão a pessoa vai, a vida toda, ela vai, por exemplo, na parte financeira, comprar coisas para provar para ela mesma, para os outros, para o pai, para o coleguinha da escola que ele tinha vergonha do tênis, entendeu? E ele compra sapato. Só que a pessoa nem existe mais, esse mundo nem existe mais, ele continua querendo provar que ele é alguma coisa. Que entra nos bastidores que a gente estava falando, sobre quem é, quem não é, não é. Exatamente, né? Quanto mais você é, menos precisa dizer que é. Né? As pessoas mais incríveis que eu conheço são muito humildes, assim. Elas não precisam dizer que elas são, porque elas sabem que são. Caramba, incrível. Que legal. E, Luciano, e como que foi essa parte, assim, dos bastidores, cara? Porque hoje, eu acredito, já tem uma equipe toda estruturada, né? Tu faz lançamentos incríveis, cada vez maiores. Mas como que foi, assim, para organizar a família, né? Começou com a família, trabalhando. O que tu pode compartilhar conosco, assim, da vontade mesmo de fazer dar certo e agregar a família para estar junto contigo nessa? Cara, tudo que eu vivi, a forma que eu construí a empresa, hoje ela me torna apto a ensinar empreendedorismo do jeito que eu ensino, né? Que eu sempre foco mais no que é intangível, no que é invisível. Eu tenho falado cada vez mais do invisível, porque a chave da vida está no invisível. Então, assim, você pode fazer um monte de técnicas de gestão e de montar uma empresa e tal. Deixa eu dizer, a nossa empresa hoje, ela é enxuta em termos de pessoas. Agora que entraram 2 pessoas, nós somos, comigo e com a minha esposa, né, que somos os proprietários, a gente tem 12 pessoas. Mas como que a gente faz faturamento de 8 dígitos esse ano com 10 pessoas que foram, né, esse ano, agora entraram 2. Baseado no intangível, baseado no invisível, né? Coisas que não se veem. Então, isso foi criado desde o início, porque começou eu e a Nanda, a minha esposa. A gente fazia tudo. Cara, imagina, eu não larguei a medicina para ficar brincando, né? Então, eu ganhava dezenas de milhares de reais como médico, eu não precisaria fazer nada por dinheiro, eu fiz porque Deus mandou. Então, se Deus mandou, e como eu larguei a medicina, eu larguei 20 anos da minha vida para trás, falei, beleza, então agora vamos fazer dar certo. Então, cara, eu estudava de noite, final de semana, eu fiz o tráfego da minha empresa por 2 anos, né? Até o ano passado era eu que fazia. A Nanda fazia as imagens, nós dois editávamos o curso. A Rafa também, né? A Rafa agora faz, né? Então, assim, e aí começou eu precisei de uma ajuda, assim, na parte de administrativa. Daí eu chamei a minha irmã, né? Que foi a primeira que entrou. Aí a gente precisou de ajuda na parte de edição. Aí a gente chamou a irmã da Nanda, minha cunhada. Foi Renata. escalando. E aí a gente foi chamando. Aí depois eu chamei o meu primo,
que tava parado, assim, eu falei, cara, vem aqui, vou te ensinar tráfego, vou te ensinar algumas partes de páginas e tal. Depois veio meu irmão. E aí a empresa era só familiar. Aí, no final do ano passado, olha só, nós já tínhamos aí uns 2 anos de empresa, no final do ano passado que a gente fez o primeiro processo seletivo e hoje nós temos um profissional que veio já com conhecimento técnico, né, que veio de fora, que não foi treinado do nada, assim. Ele tem essa profissão que é o Isaías, que está aqui, né? Grande Excelente Isaías, designer. O Isaías, show de bola. E tá aí com a gente trouxe outra pessoa também na época, que já saiu. Mas assim, depois ainda veio meu cunhado, né? E alunos. Aí vieram 3 alunos também. Ou seja, dos 12, tem um profissional. Os outros são pessoas que acreditaram no projeto, acreditaram no propósito, e a gente vai focando nisso. Porque para mim é mais importante o caráter, a lealdade, e estar imbuído do propósito, a honestidade, né? Do que efetivamente a parte técnica. A parte técnica se aprende. Então, tudo na vida, desde o meu curso, até minha empresa, até meu casamento, até a criação dos meus filhos, tudo é foco no invisível. O grande segredo da vida está no invisível, né? As pessoas só sabem olhar o visível. Mas o que é visível todo mundo vê. Sempre que você faz o que está visível, você fica na média, porque todo mundo faz o que está visível. Quando você vai além e começa a enxergar, a acreditar e dar passos no invisível, você começa a fazer coisas que os outros não fazem, naturalmente você começa a ter resultados que os outros não têm. O problema é que as pessoas não têm coragem, porque elas andam por vista e não por fé. Entendeu? Perfeito. Nossa, Forte muito demais. legal. Isso da cultura da empresa é uma cultura curativa, né? Que eu entendo como uma cultura curativa, né? Que você tem uma cultura dentro da empresa que é de cuidado mesmo. Então você cuida, que é esse lance de você cuidar das pessoas, né? E pegar elas ali. Se tiver que desenvolver elas, você vai desenvolver, mas sempre lembrando que são pessoas, né? Então é uma cultura curativa, muito bom isso. O mundo é feito de pessoas para pessoas. Tudo são pessoas. Empresas são pessoas que trabalham para pessoas, né? Então, até a palestra que eu dei agora semana passada num evento foi exatamente sobre isso, sobre os 4 pilares invisíveis de empresas de sucesso. Mas os 4 têm a ver com pessoas. Quando você entende o comportamento humano, por exemplo, eu nunca fiz curso de vendas ou de marketing ou de nada, mas eu entendo o comportamento humano que eu venho estudando desde 2016, né, que eu falei. Então, se você entende como funciona a mente humana, cara, tudo são pessoas. Quem vai comprar de você? Uma pessoa. Quem é que vai trabalhando com você? Pessoas. Então, você começa a entender que o mundo, né, foi feito para pessoas. Jesus veio para salvar pessoas. Deus fez o mundo para que as pessoas se relacionassem. As dicas que ele deu cara, ama o próximo, entendeu? Para você entender. Então, a gente decidiu na nossa empresa cuidar de pessoas. Né? Então, algumas pessoas tiveram, por exemplo, alguns problemas pessoais esse ano. Cara, se fosse uma empresa sangue no olho, né, faca nos dentes, cara, tchau. Muita gente me disse, demite esse, demite aquele, em cursos de gestão que eu fui. E a gente não faz isso, a gente só demite quando está fora de propósito. Que até agora, hoje, só 2 pessoas saíram da empresa. O resto tudo a gente desenvolve pessoas lá dentro. E a nossa empresa hoje, ela está se transformando numa empresa de transformação de pessoas, de desenvolvimento de líderes. Para que ela possa ser grande, eu tenho que desenvolver líderes lá dentro. Sim. Então, eu ouvi do Flávio Augusto essa semana, e é bem o que a gente está fazendo, que é a nossa empresa está se tornando uma escola de formação de líderes. Que é um ambiente transformador. Lembra? Eu até comentei com você essa semana do ambiente transformador. Incrível, que é você formar líderes mesmo, né? Quem tem ali a capacidade, né? A habilidade, você vai treinando para ser um líder, que a gente precisa dentro da empresa de ter líderes, né, para liderar ali a operação. E nem todo mundo vai liderar pessoas também. Exato. Por exemplo, tem 2 formas de crescer dentro de uma empresa, né? Você pode crescer adquirindo cargos de gerente, gestor, diretor, né? Ou você pode crescer tecnicamente, né? Que, por exemplo, aqui nós falamos do Isaías. O Isaías é um cara técnico. Ele é um cara que trabalha mais sozinho, ele é um cara assim, né? Provavelmente ele vai crescendo na parte técnica, né? Já tem outras pessoas que gostam de desenvolver na parte de pessoas. Então, tem que conhecer a pessoa. Entendeu? Ô, Luciano, sobre essa parte de transformação, assim, qual é o caso que tu pode compartilhar aí com o pessoal que está assistindo agora, né, que está acompanhando esse podcast, daquela pessoa assim que estava lascada na vida, não sabia para que lado correr e ela conseguiu dar a volta por cima. Eu acredito que deve ter mais de 13 mil alunos, né? Tem muitos. Nós temos hoje 13.200 alunos por aí. E crescendo, né? Cada turma cresce aí, como eu falei, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas. Bom, deixa eu escolher um caso aqui. Tem vários. Nós temos pessoas que, assim, genericamente falando... Deixa eu até comentar. Por que eu fiz essa pergunta, né?
Porque eu acredito, neste momento, possa ter alguém em casa falando, cara, não tem solução. Como é que eu vou me livrar Sim, de tudo isso? tá na Nossa, meu situação. casamento tá acabado, não tem como. Então, talvez Tá. trazendo um caso aí... Eu vou pegar um já caso, pode- então. Nós temos casos, assim, que tentaram suicídio, pessoas que usavam remédio tarja preta, cara, mas pessoas que emagreceram 27 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Só que, assim, como isso num curso de finanças? Legal, a mesma coisa Isso que eu que é pensei. verdade. Como o cara isso num entrou curso pra, de finanças? pra organizar as finanças e... Mas lembra o que eu falei? Primeiro trata dentro. A Sim. mesma mentalidade que tem sucesso nas finanças é a mentalidade que tem sucesso na Na vida. vida. Entendeu? É a mentalidade de longo prazo, é disciplina, é focar no que é intangível, é em controle emocional. Então, se você ensina uma pessoa a lidar da forma que eu ensino com as finanças, ela acaba mexendo na família, na saúde, em várias áreas. E nós temos vários casos assim inacreditáveis, mas tem um que estava ferrado em todas as áreas. Tem vários, mas eu vou lembrar dele porque ele é um aluno mais antigo, já fez 2 lives comigo, então eu lembro que é o William. O William, ele estava... ele fumava, ele bebia, ele estava deteriorando a sua saúde por volta dos 30 e poucos anos, estava separado, porque a esposa não queria saber dele, endividado, ele devia para o pai, ele devia para agiotas, ele estava desempregado e ele, cara, não tinha mais o que fazer na vida, assim, ele estava ferrado em todas as áreas. E aí ele conta que ele viu o meu anúncio, não acreditou e tal, depois eu apareci de novo, ele, esse barbudo mentiroso aí, não sei o quê. E aí ele falou, cara, alguma coisa falou pra ele voltar pro anúncio e ver o anúncio. Ele voltou, se inscreveu no evento gratuito, e ele tava no evento gratuito, e aí teve uma live que ele entrou, e não sei o que ele falou assim, eu achei muito legal o conteúdo, mas eu não vou entrar nessa turma, do meu curso pago, no caso. E aí eu peguei, parei a live e falei, William, seguinte, cara, todos os resultados que você tem aí, e eu não sei como tá a tua vida, mas deve estar ferrada. Falei assim, tá. Eles são os resultados por tudo que você fez até agora. Cara, você não vai mudar de vida se você não fizer algo diferente a partir de agora. As tuas atitudes te trouxeram até aqui. Chegou na hora de fazer algo diferente para ter um resultado diferente. E ele falou que aquilo foi uma voadora com os 2 pés no peito dele. Ele entrou no curso. Né? Resumindo, hoje, ele não fuma, ele não bebe, ele pagou todas as dívidas. Hoje ele empresta dinheiro pro pai, ele ajuda o pai, ele recuperou a esposa, porque ele se tornou um outro homem visivelmente, ele tem o filho dele perto dele, e de quebra, ele entendeu a espiritualidade, ele começou a ter um relacionamento com Jesus, hoje ele ajuda pessoas nessa área, e ainda de quebra, ele abriu uma salgaderia, ele e a esposa estão empreendendo. Uau, e felizes cara. da vida. Tem vários casos, esse é um Que caso bem show, emblemático. Agora eu quero deixar um recado, como que um cara sai dessa situação, onde ele só vê nebulosidade em todas as áreas, um cara que, poxa, ele falou que pensou em se matar, não me lembro se ele chegou a tentar, mas humor deprimido, tudo ferrado, para uma pessoa que está crescendo e tendo sucesso, prosperando em todas as áreas. E é isso que é importante, é tudo sobre você, é sempre sobre você. Quando você entende que tudo na sua vida é culpa sua e é mérito seu, e que Deus está olhando tudo, mas Ele te deu o livre-arbítrio para você decidir, quando você para de jogar tudo para fora, tanto a culpa como a solução para fora, e você entende que todas as áreas da sua vida, se estão ferradas ou se estão boas, a culpa é sua, o mérito é seu. Ele entendeu isso. Então, se você entender isso, você muda. Você muda. Não adianta falar, tem que entender, internalizar isso. Aí você entende que todas as mudanças na vida vão depender de você. E não importa a sua condição, não importa, a sua decisão é maior do que a sua condição. Sempre. Uau. Sempre. Top demais, hein, Luciano? Top. Para nós se encaminhar aqui para o Papumcast, Luciano, quero te perguntar aí, qual que é a projeção para o futuro, o que vocês almejam? Sei que veio hoje, está morando aqui em São Paulo, né? Tá no meio da galera que tem resultado, né, cara? Então, qual que é a projeção agora para o futuro, cara? Então, esse foi outro caso interessante, né? Foi mais, eu não sabia nem o que era Alphaville, por exemplo. Eu achei que era um bairro fechado, né? Sim. Você lembra que eu te perguntei? Muitas pessoas, Sim, eu O acho. Alex já tá morando aqui há pouco tempo. Eu falei, cara, o que é? Tu tá onde? Como é que tu tá aí? Enfim, e o Espírito Santo mandou, falou, cara, vai pra Alphaville que eu tô montando um exército lá e tô te convocando. E foi muito rápido, porque dezembro a gente conversou, acho que era novembro para dezembro ali. Dezembro, acho que foi dezembro dezembro que eu vim pra aquele curso. E aí o Luciano, cara, tá mexendo alguma coisa aqui comigo e tal. Janeiro tava ali. Janeiro né, tava morando aí. E aí, desde então, muita coisa vem acontecendo, né? O meio é muito importante, a ambiência é muito importante, né? Ela muda as pessoas mais rápido do que disciplina, do que estudo, conhecimento, né? E a projeção é assim, cara, quem trabalha por propósito,
é imbatível, é imparável e entende que a vida é um jogo infinito, entendeu? Você não tem um objetivo, nossa, agora eu quero um objetivo financeiro. Eu não tô nem aí para objetivo financeiro. Eu quero é crescer o propósito para o qual Deus me chamou. Eu tenho que acordar e libertar o máximo de pessoas que eu puder. Então agora a gente está criando outros produtos, né? Como eu estava contando fora aqui do ar antes, outros produtos para levar as pessoas mais longe e também outros produtos para trazer mais pessoas, né? Assim também eu estou cuidando da empresa, claro, diversificando, mas a ideia é aumentar. Então nós temos assim, eu tenho planos, Deus já colocou no meu coração o desejo, por exemplo, de ficar fluente em mais 3 idiomas, né? Para que eu possa gravar o curso em outros idiomas. Isso no futuro, né? Tem que começar agora. Sim. A gente está crescendo, a gente está ampliando e assim, o que eu faço hoje não tem uma persona, um avatar específico. A gente pode vender para todo o Brasil, porque a gente tem alunos de 13 a 78 anos, alunos que estavam endividados até alunos que já tinham 20 milhões. Quer dizer, nós temos de tudo. Então, nós temos o Brasil todo para vender e ainda com outros idiomas, né? Então, a gente tem muito para expandir só nesse projeto. Mas tem o projeto da Nanda também, que é o Efeito Dominó, que é o projeto da minha esposa, ela também tem um livro. Eu tenho o projeto que os meus alunos e meus seguidores estão cobrando demais, que é escrever um livro. Eu tenho que escrever. E criando novos produtos, né? Uau. Mas a questão é assim, expansão, né? A gente não tem um objetivo assim, eu vou atingir tanto, faturamento tanto. A gente quer acordar mais pessoas, que o nosso foco é em pessoas. Aqui em São Paulo o negócio acelera bastante, porque o networking é importante. E eu não sou um cara muito bom de network, viu, Alex? Eu não sou um cara assim, intencional, de me aproximar. O meu maior network é o Espírito Santo, cara. E isso aconteceu agora, por exemplo, eu vim para Alphaville. Aí agora eu sou muito amigo já do Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte tem 6 milhões de seguidores. Cara, eu não movi uma palha para ser amigo dele, estar com ele, na casa dele, palestrando na igreja dele. Porque o Espírito Santo vem fazendo através da nossa vida. Ele que faz a conexão. Faz a conexão, cara. Eu não forço nada, assim. Eu vou. A questão tá em obedecer, velho. A questão tá em obedecer. Então eu tenho obedecido. E eu não faço planos muito longos, não, viu? Eu sou um cara do longo prazo nos investimentos, e na vida, assim, mas. Porque se ele mudar, né? E se ele mudar, então eu faço uns planos, assim, planejo, mas se mudar, se ele chamar, tamo aí. Que legal. Demais. Que Incrível. top, hein? Top. Gente, que incrível esse podcast, né? Eu falei pra vocês que ia ser incrível e realmente tá sendo, pra mim tá agregando muito, tenho certeza que pra Paulinha também. E chegou o momento do Papumcast. Então, como que vai funcionar, Luciano? O Papumcast é o seguinte, nós temos aqui 36 perguntas. Você vai retirar 7 delas e vai ser assim, ó, papum e responde. Entende? Tá, eu já leio, já... Não, tira todas. Só tira todas. Tira todas. Tira todas 7. Ai, meu Deus. Vamos lá. 3, 4, 5, 7. Aí, Boa. bora lá. Agora a gente vai dividir aqui. Começo aqui, tá, Paulo? Preparada? Sim. Preparado, Luciano? Vambora. Beleza. Primeira, algo que você não vive sem. Eu não vivo sem Deus. Eu não vivo sem o meu CEO dizendo, o CEO da vida dizendo pra onde eu tenho que ir. Top. Qual a maior descoberta da sua vida? A maior descoberta é que o segredo da vida tá no invisível, em todas as áreas. Como você lida com as críticas? Cara, eu simplesmente tenho compaixão por essas pessoas, porque elas estão com um problema. Eu tenho que ajudá-las, né? Elas estão projetando pro outro a culpa delas. Família para você é? Família é projeto original de Deus, né? Você tem que ter uma família que é a base para você conseguir qualquer realização na vida. Top. Se você estivesse começando hoje, qual seria a sua primeira ação, Luciano? A minha primeira ação... Bom, minha primeira ação seria... Hoje, que eu já entendo tudo que eu passei, seria perguntar para Deus antes de fazer as coisas, como eu já falei. E depois disso, a ação prática é conhecimento, cara. É buscar conhecimento. Ninguém faz nada sem conhecimento. Sim. O que você falaria para um hater? Para um hater, cara, eu te amo e Deus também te ama. E ó, tem uma vida melhor disponível para você. Top. Fale 2 qualidades suas. 2 qualidades minhas, cara, integridade e excelência. Eu gosto de buscar excelência. Top demais. E eu vejo isso, porque eu sou aluno do Luciano, eu vejo isso na entrega, cara. É top demais e toda vez que a gente conversa também é muito show. Top. Show. Nossa.
E é isso aí, meus amigos. Podcast de hoje com o Brabo. Se o pessoal tiver que te encontrar nas redes sociais, Luciano, como que eles podem te achar ali? Pode passar pro pessoal tuas redes sociais, não sei se tem YouTube também. Tem YouTube. No YouTube você pode digitar lá Luciano Fernandes, você vai achar, tá? É o maior que tem lá, Luciano Fernandes, só botar no YouTube você vai achar. E no Instagram também, se você botar, vai achar, mas é Luciano Fernandes IF, da Inteligência Financeira, tá? Essas aí são as duas principais redes aí. Muito obrigado, viu, Luciano, por você ter vindo contribuindo tanto. Tamo junto. Luciano, obrigado. Mais uma vez também, muito obrigado. A gente está muito feliz em te receber aqui. E também esperamos que você volte logo para compartilhar mais transformações, cara. Realmente é incrível ver tudo que está acontecendo. Amém. Obrigado, cara. Obrigado. Agradeço o convite aí. Sempre um prazer estar ajudando pessoas. É isso aí. Valeu. Galera, siga a Agência AP7 e compartilhe esse podcast com aquela pessoa que você ama. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. AP7